Então, dando continuidade, pessoal, hoje a aula já sendo gravada já nessa versão mais profissional do Google Meet. Vamos entrar aqui, vimos esse slide de ontem, né? Que as ferramentas são utilizadas para mensurar e analisar os processos, com o intuito de determinar resoluções direcionadas aos problemas identificados e o objetivo de estipular ações preventivas, capaz de oferecer a realidade das atividades da organização. Agora vamos apresentar as ferramentas da qualidade e como elas podem ser implementadas, né? Vamos iniciar aqui com fluxograma de processo, né? Então, nós estamos vendo aí, aparecendo o slide, tranquilo? Sim. Então, o fluxograma é uma árvore de desenhos aí, né? Onde cada figura dessa aí, geométrica, tem uma finalidade, representa o início do processo, o final do processo, uma tomada de decisão, tempo de espera, e você começa a escrever como é que é feito, né, a nossa atividade, né? E o fluxo de processo, ele existe em toda e qualquer tarefa que você faz, né? Então, se você é inspetor de controle da qualidade, aí você chega lá, a carreta desembarca no recebimento, aí o almoxarife lá pega aquele material, ele compara, checa a nota fiscal e verifica se o código está correto, faz a conferência da qualidade e etc. E aí encaminha para a área de recebimento, para passar pelo CQ de recebimento, né? O CQ de entrada, que faz uma auditoria, ou faz uma amostragem, ou se o fornecedor for qualidade assegurada, ele já encaminha direto para o estoque. Isso é um fluxo, então você tem que desenhar. Almoxarife, confere nota, se tiver ok, encaminha o CQ. É produto, qualidade assegurada? Sim. Encaminha direto para o estoque? Não. CQ. CQ aprovou? Sim. Encaminha para o estoque? Não. Rejeita. Aí devolve para o cliente ou não devolve, faz a inspeção, enfim. Então, quando você coloca no fluxo, quando descreve as atividades, fica mais fácil de você visualizar, né? Que a primeira ferramenta é o fluxograma, né? Fluxograma de processo, que trata-se da representação por meio de gráficos, que apresenta os passos e as etapas em sequência de determinado processo que acontece na organização. O fluxograma é um mapa visual, onde são apontados os eventos, os passos de processo, as decisões que são geradas em cada etapa. E existem diferentes tipos de fluxograma. Entre eles estão os simples, verticais, os descritivos, os multifuncionais, sendo este último mais utilizado, né? Na verdade, todos são utilizados. O fluxograma é uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a sequência e interação das atividades do processo por meio de símbolos gráficos. Os símbolos proporcionam uma melhor visualização do funcionamento do processo, ajudando no seu entendimento e tornando a descrição do processo mais visual e intuitiva, né? Em geral, os fluxogramas são utilizados nas organizações com os seguintes propósitos. Quando é que eu uso um fluxo? Para definir um processo, para identificar desperdícios, para padronizar um processo, para identificar gargalos, né? Onde é que está pegando ali, por que não consegue atingir naquele ponto específico, né? Então, você tem lá, monta, outro revisa, outro testa, mas aí naquele posto X ele não consegue dar o volume que os outros postos não dão, né? E quando você desenha o fluxo, você bota aquela etapa para você identificar que, de repente, tem mais operação para fazer lá, que o gargalo lá não é a pessoa, mas é a máquina, que tem um tempo de máquina, é complicado você alterar a velocidade ou não, porque isso vai influenciar na qualidade ou na forma, na performance, como ela vai estar tratando lá, seja ela uma prensa ou uma máquina de inserir componente.
é complexo isso aí. Então, em alguns casos, você tem até que dobrar postos, né? Ou fazer frente, enfim. Então, o fluxograma, ele permite identificar o gargalo, e aí a tratativa que você vai tomar para resolver o problema vai ser utilizada através de uma outra ferramenta. E o fluxograma também tem propósito de quê? De melhorar o processo, porque a partir do momento que eu defino, identifico, padronizo, identifico o desperdício, identifico os gargalos, né? Eu posso melhorar. Inclusive, de repente, eu vejo que, olha, está muito distante o transporte de materiais. Eu posso criar um subestoque, eu posso criar um ponto de alimentação. Antigamente, os alimentadores, eles ficavam na linha direto, né? Toda hora, aí depois foi implantado o Kanban. Então, o cara já alimenta determinado tipo de componente de acordo com a quantidade de uso. Então, se eu uso lá parafuso, 200 por hora, eu vou lá e posso abastecer, de repente, junto com a engenharia, definir lá uma forma de alimentar 400 parafusos para 2 horas de trabalho. Ou então, se você ocupar muito espaço na linha, eu vou ter que fazer isso a cada 1 hora. Se o insumo é grande, eu não posso estar enchendo a linha de produto, né, de componente. Então, esse daí eu vou ter que levar a cada 15 minutos, eu levo 20 produtos, 20 componentes, enfim. Então, tudo isso o fluxograma vai permitir você observar, né? Vai estudar, de repente, não precisa de 2 alimentadores, só de um, né? E forma de trabalhar. Isso é uma questão, pessoal, de racionalização, reengenharia, né? E hoje a gente vê que isso é comprovadamente científico, né? A pessoa pode, de fato, estar melhorando essas questões. Antes de entrar nos tipos de fluxograma, a gente vai ver um vídeo sobre fluxo, que é interessante, bem curtinho, e a gente vai ver aqui deixa eu ver se ele está aqui no jeito. Vamos ver aqui. Tem que abrir o... Vamos lá pegar aqui o... Não, não é isso. Só um minuto. Vamos ver primeiro esse vídeo aqui de uma fábrica. Enquanto a gente abre no fluxograma aí. Hoje foi muita chuva e a internet realmente ficou... Tá aparecendo o vídeo aí da uma fábrica de visão de futuro? Sim. Tá sim.
porque esse aqui, essa versão, ele não está copiando os arquivos, está vendo direto Mas, enfim, estou preparando aqui o arquivo do fluxograma e vamos continuar aqui, depois a gente vai passar o vídeo. Então, vamos continuar aqui, os tipos de fluxograma. Primeiro tipo de fluxograma, o diagrama de blocos, né? É o mais simples dos fluxogramas. Composto apenas por blocos, serve como um sequenciamento de processo, sem envolver pontos de decisão. É utilizado como instrução de trabalho simples, ou quando se deseja realizar uma representação mais macro de um processo. Aí nós estamos com o exemplo aí, ó. Aí, de repente, isso aí esse exemplo aí desse fluxograma de blocos, por exemplo, no recebimento de produto, né? Então, a almoxarife recebe a nota fiscal, ele valida a nota, ele dá entrada nos sistemas, empresa hoje, geralmente SAP, né? SAP, o TOTFS, hoje, o Oracle e outros sistemas aí, que a logística tem evoluído muito nesse sentido, né? Então, as informações fluem muito rapidamente. A partir do momento que ele recebe a nota e valida a nota, e lança a nota fiscal no sistema, isso já vai lá por contas a pagar, a contabilidade já tem a visão do que ela vai pagar, né? E isso aí já entra o controle lá, que já verifica o quanto isso vai ser utilizado no processo de produção. Por isso que é importante a questão da padronização, porque, de repente, você tem um item lá que é utilizado uma vez ou duas vezes para produzir lá o produto, e, de repente, você está utilizando 3 ou 4 e vai dar uma diferença gritante no final do mês, né? Que antigamente, essas empresas só viam isso no final do ano quando tinha inventário. Hoje não, hoje existe a contagem cíclica, hoje é tudo online, hoje você já tem itens críticos que é contado toda hora, né? Você vê que hoje, mesmo nos comércios de pequeno porte, todo mundo usa hoje o código de barra. Então, o fluxograma, ele já, se tem alguma atividade dessa aqui, de repente não está sendo cumprido, vai afetar o funcionamento de um outro departamento da empresa. Ou essa informação não vai ficar visível, né? De repente, quando ele lança a nota fiscal no sistema, além de esse valor ir para a contabilidade ser pago, a quantidade de produto vai entrar no almoxarifado. Que aí, quando a produção necessitar desse item, você tem como comparar, né? E dizer, olha, o item está faltando, não, mas ele deu entrada no dia tal, então isso permite a rastreabilidade. Então, isso aí é o primeiro exemplo aí do fluxograma de bloco. Fluxograma simples é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. O processo tem que ter uma sequência lógica, né? Então, quando você escreve o fluxo, de repente você observa que não tem uma sequência lógica, esse processo está errado, né? Quando você desenha o fluxo, que uma das finalidades do fluxograma é identificar o processo. Então, se o fluxo ele não está contemplando alguma etapa daquela atividade, é porque essa atividade ela não tem uma sequência lógica, né? Então, tem que ter uma coisa lógica, sistêmica, né? Você não pode estar fazendo uma operação A, depois você vai para C e vem para B. Não tem que ser a B, a C, a D, a E, tem que cumprir uma sequência lógica, né? Técnica, dentro das especificações. Aí nós temos aqui o exemplo de fluxograma simples, né? O início do processo. Então, como é que começa ali? Verificar a disponibilidade de insumo. Se o insumo está disponível, sim, coloca o insumo no equipamento. Se não, solicita insumo no setor de estoque. Depois que se coloca o insumo no equipamento, você tem que ligar o equipamento, né?
Depois que o equipamento é ligado, o produto vai ficar pronto, porque ele vai, digamos que essa atividade seja aí uma fabricação, pode ser uma injetora plástica, né? Você coloca lá a matéria-prima, né, aquecida a tantos graus, aí vem um canhão, fecha ali o molde, injeta a matéria-prima derretida, depois há uma refrigeração, né? Tem molde que é refrigerado com água, outro com óleo, etc., né? E aí, quando o produto está ok, sim, desliga o equipamento e isso é o fim do processo. Então, isso é um fluxograma simples, né? Só que no fluxograma você tem aí todas as... Como eu verifico a disponibilidade de insumo, né? Como eu verifico aí, como é que eu coloco o insumo no equipamento? Então, colocar insumo no equipamento é uma etapa, mas dentro dessa etapa está ali uma instrução. Você deve abrir o equipamento, verificar se ele foi limpo, e se mudou, de repente você vai, uma injeção plástica, você está trabalhando com cristal, PS cristal, aí você vai usar um produto de um nylon, um teflon, que é diferente, são ajustes diferentes, temperaturas diferentes, né? A gente que às vezes está trabalhando numa fábrica, pessoal, a gente fica tão ali familiarizado que acha que tudo ali a gente já tão... Existe um ditado que diz que o costume do cachimbo que entorta a boca, né? Então, você já acha que conhece porque você quase que todo dia faz aquilo. Mas um belo dia você pode deixar de cumprir uma das etapas e fazer com que esse descumprimento do procedimento simples possa ter um problema bem grande, né? Então, por isso que cada atividade dessa tem o seu checklist, tem sua instrução, né? Tem coisas aí que tem que ser cumprida e verificada, né? Ponto de registro, né? Às vezes, colocar insumo no equipamento, além de ter ali uma forma, a quantidade correta, uma balança de precisão, ou enfim, uma medida, né? E como é que eu ligo o equipamento? Ele verifica se ele é 220, 610, etc e tal. Por isso que as tomadas têm que ser identificadas. São coisas básicas, mas que são as coisas básicas que afetam o dia a dia das pessoas, né? O fluxograma funcional, ele mostra a sequência de atividade de um processo entre as áreas ou seções por onde ele ocorre. É um tipo de fluxograma muito para processos que não se restringe a uma única área. E como são identificados já responsáveis por cada fase, é possível identificar até certos gargalos de processo. Então, a gente vê aqui o fluxograma funcional, né? Ele vai começando a complicar. O diagrama de Broca, o fluxograma simples, aqui já está o funcional. Então, o pedido de compra, quem faz o estoque, acabou o produto, o estoque tem que fazer o pedido de compra, né? Ou tem que avisar, né? Mas, para todos os efeitos, o pedido de compra é gerado no estoque. Isso numa empresa pequena, é a própria pessoa que faz. Se eu tenho o supermercado, é o cara do suprimento, né? Olha, acabou o material X, então eu tenho que avisar o comprador. Só que só vai dentro dessa atividade aqui, pedido de compra, existe uma série de fatores aí dentro, tipo estoque de segurança, se esse produto é classe A, classe B, classe C, né? Qual é o lead time desse produto, desse insumo? O que é o lead time? É o tempo que leva desde o momento que eu peço até a chegada do material dentro da fábrica. Então, se eu tenho aí o lead time, de repente esse componente é importado e vem lá da Ásia, eu não posso informar quando acabar e não tem mais nada. Eu vou parar a linha, né? Então, tem que ter lá um procedimento informando que o estoque de segurança por item X vamos chutar aqui o número, 3.000 peças. Justamente ele usa 30 por dia, então vai dar 10 dias, vai dar 100 dias até chegar uma nova remessa, certo? Então, a atividade do pedir, ela tem uma certa complexidade, como todas as outras etapas, né? Depois, o Compass, ele faz o quê? Ele faz a checagem do pedido, né? Se procede a checagem, a compra é autorizada. Mas a compra autorizada tem que ter autorização do gerente,
tem que verificar a disponibilidade de caixa, tem que verificar quais são os fornecedores, se vai ser pedido faturado, se vai ser comprado à vista. Enfim, tem uma série de fatores. Cada atividade tem as suas particularidades. Compra autorizada. Vai selecionar o fornecedor e verificar o recurso. Eu tinha até me antecipado. Se o pedido é negado, a venda é arquivada. São coisas que podem até acontecer, mas, teoricamente, o cara não vai negar o pedido da compra de um produto que realmente a empresa precisa, né? Mas, às vezes, acontece, não de insumos. Mas aí o cara, olha, eu quero comprar ferramentas novas para manutenção. Aí aquelas malas de ferramentas bonitas, etc e tal, aí o gerente, às vezes, veta a compra. Não, o cara dá um jeito aí. E tem empresas que é assim. E aí a manutenção vai dando jeito. E tem empresas aqui no distrito que trabalham assim, infelizmente. Empresas que produzem produtos de marca, né? E aí verifica o recurso está disponível e a compra é autorizada, né? Depois de compra autorizada, efetua a compra é efetuada, depois efetua o pagamento e recebe o produto. Então, vocês veem que tem lá o início, começa com pedido de estoque, checa o pedido, se procede, autoriza, depois que autoriza, seleciona o fornecedor, depois verifica a disponibilidade de recurso, depois o recurso disponível autoriza a compra, efetua a compra e chega na empresa. Aí tem o fluxograma vertical, também conhecido como diagrama de processo. O fluxograma vertical é constituído de símbolos e padrões estabelecidos em colunas, o que facilita seu preenchimento. Esse tipo de diagrama traz rapidez de preenchimento, clareza na interpretação e facilidade de leitura, por isso é tão utilizado nos estudos de processo produtivo. Aí nós estamos dando um exemplo aqui, ó. Um exemplo de fluxograma. A operação separa a matéria-prima, depois transporta a matéria-prima até o local de pesagem, quem faz isso é o transporte. Depois, a operação fraciona aqui a matéria-prima, depois até o local de espera, aí tem o tempo de aguardar a fabricação, depois tem o transporte até a máquina de processamento, aí a operação faz a mistura da massa, a laminação, a extrusão, com certeza isso aqui é um fluxo de injeção plástica, tipo fabricação de extrusoras, geralmente são fabricação de canos, são fabricação de lâminas de plástico para usar em embalagem de iogurte, de blister, né? Essas coisas que você compra às vezes no bolo, são extrusão, né? Processo em que o plástico ele sacola as plásticas, etc, né? E aqui, nesse caso, a extrusão aqui, está falando aqui, é uma fábrica de sabão, aparentemente, está aqui embaixo, né? Mas é o mesmo processo, né? O sabão também ele é extrusado. O que é extrusado? Ele tem uma massa e depois ele é forçado a sair por um tubo, por um diâmetro, por um caminho que já é padronizado, né? No caso desse aí, pressado, acabamento, inspeção, transporte para o local de embalagem de produto, enfim. Então, isso é um fluxograma vertical onde você coloca as operações e quem faz o quê, né? É uma forma de você observar aí como o fluxograma ele é importante, né? A gente começa a ver aqui o de bloco, ele é bem simples, depois ele passa por fluxograma simples, mas já é um fluxograma de processo, depois a gente verifica o funcional, onde cada departamento tem uma finalidade, aí tem uma responsabilidade no fluxo, e aí o fluxograma vertical, né? Que é um pouco, começa a ter uma complexidade, mas você consegue identificar o que e quem faz o que, né? Onde é a operação, qual é a atividade e quem é o responsável por ela. Aí temos exemplo aqui de fluxograma, né? Do PCP aqui, ó. Início, PCP, a necessidade de comprar matéria-prima. Todas as empresas, planejamento e controle de produção é o coração da empresa, né?
Então, o PCP ele tem a visão lá de estoque, informação da venda, a informação do que vai chegar, ele tem informação da engenharia de quanto se produz por dia do produto, né? E baseado nisso, ele faz o plano mestre de produção. Plano mestre de produção mensal e divide de acordo com a capacidade das linhas de produção a produção diária. Então, as metas são definidas pelo PCP, né? E aí, com base no tempo padrão de cada atividade, eles chegam a um valor ou a uma quantidade pré-determinada. Olha, essa linha tem condição de fazer X produto por hora, que no turno dá Y, vezes 3, baseado lá pelo pessoal de vendas, né? Que tem lá o orçamento de venda, já está vendido o produto. Então, você vê o quanto é complexo um atraso de linha, que ele afeta aí toda a cadeia da empresa, né? Então, o PCP verifica a necessidade de compras? Sim. Compra de matéria-prima, recepção de matéria-prima, se não, ele volta ali para verificar se há necessidade. Depois que é comprado, vai para quê? Para o estoque da matéria-prima, depois vai para a injetora. Nesse caso aqui, é injeção plástica, né? Aí, montagem, revisão da qualidade. Aqui no caso da recepção de matéria-prima, ele pode ir para o estoque ou pode ir para desmontagem e reciclagem. Se ele for aprovado, vai para o estoque de produto acabado depois de revisão. Senão, ele vai ser reciclado. Ele pode ser reciclado desde a recepção ou, se não for aprovado. Depois vai para o estoque de produto acabado, vai para a embalagem, da embalagem para a expedição e da expedição para o transporte e distribuição das filiais, depois para o cliente e aí finaliza o fluxograma, né? A gente vê que realmente o fluxograma ele mostra aí todo o caminho, né, percorrido desde o início do processo até o final. E são N processos. Então, o sistema de gestão da qualidade, o SGI, ele tem que ter aí todos os fluxogramas de todos os processos. Como é que monta o aparelho? Onde está lá a placa, vem lá da inserção automática, lá do SMD, a placa entra lá, é batido, passa o adesivo, depois do adesivo é colocado o componente, depois vai para a solda, aí depois ele passa pelo sistema de revisão, de teste, aí é verificado lá solda, passa pela revisora de solda, depois ele vai para a pré-montagem, depois ele vai para a montagem final, aí é feito o teste do produto, teste de cliente, é colocado lá os acessórios, cabo de força, pilha, controle remoto, etc. Estou dando um exemplo de um produto eletrônico. Aí isso vai para a expedição, e depois da expedição, quando você coloca para a expedição, que é lançado lá, isso tem que estar escrito no fluxo, no procedimento, que a partir do momento que é lido o código de barra, naquela etiqueta do produto, automaticamente é dado baixa no almoxarifado, no insumo, né? Todos os insumos utilizados naquele produto. Isso gera uma necessidade de compra, né? Ou pelo menos de baixa de estoque. Então, todo o sistema é interligado. Então, o fluxo ele realmente representa aí todo o andamento dentro da empresa. Aqui nós temos aqui o outro fluxo, o início do processo. Inicia com a pesagem da matéria-prima, depois mistura, aí a matéria-prima faz a injeção do produto, depois vai para a inspeção da qualidade, armazena o produto em caixa, manda para o almoxarifado e termina o processo. Né? Lembrando que cada atividade dessa aqui tem seu registro, suas particularidades, suas especificações, né? No sentido de que verifiquem os pontos críticos de cada processo. Né? Aqui temos um fluxo já do Correios, que é um fluxograma
que é uma forma de verificação de como é que funciona a entrega, né, de mercadoria que a gente recebe, de produto que vende, etc., né? Ou a coleta, você, por exemplo, as empresas usam muito o DHL, então você quer mandar uma amostra de um produto novo, o fornecedor lá de São Paulo faz uma compra de uma empresa local. Então, como é que faz isso aí? Ó? Primeiro, faz a coleta no fornecedor. Depois que é feita essa coleta, né, faz o recebimento, faz a conferência, depois armazena, recebe o pedido, separa e prepara, vai para a expedição, a distribuição, né, e a entrega. Entrega e logística reversa, que hoje as empresas também têm muito essas questões de celulares, que tem a questão da logística reversa, questão do meio ambiente, as empresas certificadas ISO 14000, elas têm essa preocupação aí de não contaminar, tem que ter destinação de resíduo, etc. E a logística reversa também hoje é muito importante, né? Então, recolhimento de pilhas, bateria de celular e outras coisas que podem contaminar o meio ambiente aí. As empresas hoje são quase que obrigadas a ter essa questão da logística reversa, né? Eu vou, antes da gente entrar aqui agora, vamos ver aqui, negócio, figura básica, utilizada no fluxograma. Início ou fim, que é um retângulo com bordas ali arredondadas, uma elipse, né? A decisão, que é um pentagrama, isso aí, um quadrado, mas de forma de retangular, triangular. O processo é um retângulo, processo pré-definido ali, aquele símbolo com retângulo, mas com as pontas ali meia rachurada nas extremidades. Operação manual, o documento, entrada manual, preparação e informação. Então, essas são as figuras básicas utilizadas no fluxograma, né? Então, o procedimento primeiro das ferramentas é o quê? Definir o fluxo, né? Como é que eu vou verificar se o meu processo tem problema? Eu preciso primeiro definir realmente o que eu estou fazendo, né? O processo. Quando eu coloco no fluxograma, eu consigo ver, através do fluxo, se eu estou tendo desperdício. E a partir daí eu posso estudar, fazer uma padronização. Consigo identificar gargalos e melhorar o processo. Porque aí eu passo a analisar, quando a gente começa a avaliar as coisas, analisar de que forma está sendo feito o processo, a gente pode estar verificando o que a gente pode estar melhorando nesse fluxo, para tornar ele mais eficiente, para tornar ele menos trabalhoso, mais sistematizado, né? Agora, bora ver aqui se eu consigo agora passar o vídeo do fluxograma. Só vocês fiquem aí à vontade para se manifestarem. Estou tentando. Geralmente eu faço aqui uma simulação de manhã, de tarde, mas sempre acontece algum probleminha, que hoje realmente foi chuva direto, né? Então, a internet caiu muito. Mas, enfim, né? Deixa eu tentar colocar aqui, carregar aqui o vídeo aqui do fluxograma. Ele é bem instrutivo. Um minutinho. Carregando, agora vai.
Então, vamos lá, que agora vai. Acho que agora carregou. Que está processando 95%, mas já está liberado. 99%. Vamos lá, tá surgindo aí o vídeo, pessoal. Negativo para mim. Tá aparecendo? Para mim, não. Não, tá aparecendo. Não, não tá aparecendo, não. Tá aparecendo, não. Peraí, que... E agora? E aumentar a produtividade. O Ok, agora? é uma ferramenta da qualidade utilizada para representar a sequência e interação das atividades do processo, por meio de símbolos gráficos. Os símbolos proporcionam uma melhor visualização do funcionamento do processo, ajudando no seu entendimento e tornando a descrição do processo mais visual e intuitiva. No gerenciamento de processos, a ferramenta tem como objetivo garantir a qualidade e aumentar a produtividade dos trabalhadores. Isso acontece pois a documentação do fluxo das atividades torna possível realizar melhorias e esclarece melhor o próprio fluxo de trabalho. E dentre as vantagens de utilizar o fluxograma, é possível ressaltar que melhora a compreensão do processo de trabalho, mostra os passos necessários para a realização do trabalho, cria normas padrão para a execução dos processos, demonstra a sequência e interação entre as atividades, pode ser utilizado para encontrar falhas no processo, também pode ser utilizada como fonte de informação para análise crítica, facilita a consulta de dúvidas sobre o processo. Agora,
Vamos ver alguns símbolos do fluxograma, pois, para facilitar o entendimento e análise do processo, o diagrama utiliza uma série de símbolos para representar as ações e momentos do processo. Não é obrigatório o uso de todos os símbolos, devendo-se utilizá-los de acordo com a necessidade das atividades mapeadas. Mas, no geral, pode-se dizer que os símbolos de início e fim de processo e de tomada de decisões são os mais utilizados. Mas vamos ver alguns outros símbolos. Parecido com uma elipse, indica o início ou fim do processo. Já o retângulo indica cada atividade que precisa ser executada. O losango indica um ponto de tomada de decisão. A seta indica a direção do fluxo de trabalho. Esse retângulo, com uma curvatura na parte inferior, indica os documentos utilizados no processo. Esse quadrado com um semicírculo ao lado indica uma espera, uma pausa. E o círculo indica que o fluxograma continua a partir deste ponto em outro círculo, com a mesma letra ou número, que deverá aparecer em seu interior. Quando um fluxograma de processo é elaborado, são identificados os fatores problemáticos que não eram percebidos anteriormente, os quais poderão ser trabalhados e melhorados para alcançar melhores resultados. Então fique ligado nos próximos vídeos para criarmos um exemplo prático de um fluxograma de processo. Até mais! Então, o vídeo ele está bem explicativo, né? É um vídeo curto, mas ele mostra aí a questão do... Ele dá uma instrução bem coerente da questão da simbologia, né? De como é feito aí os fluxos de processo, né? Como é que é utilizada essa ferramenta aí, que ela é importante, de fato, para que a gente possa ter uma visão do processo, né? Eu estou abrindo aqui, eu tenho uma apresentação, para a gente mostrar mais um fluxo de processo mais complexo aqui. Vou ver se eu já verifico aqui um arquivo, para vocês mostrarem aqui, só um minutinho. A aula ao vivo, ele... É a vantagem que você não... Só um minutinho, eu já achei aqui o... Vamos ver aqui o... Esse aqui, pessoal, é um projeto. Está aparecendo aí normal?
Sim, tá aparecendo. Tá. Então, isso aqui foi um projeto Greenbelt, para vocês verem como o fluxo do processo ele é importante, né? Então, o processo aqui, o projeto era redução de escape no processo de manufatura, Six Sigma, né? E a primeira ferramenta que a gente utilizou, isso foi um grupo, né? Foi justamente o mapeamento do processo, que não deixa de ser um fluxo do processo, né? Então, a gente começa aqui, tem um procedimento, existe o fluxograma de como fazer um projeto Greenbelt, né? Então, primeiro, é a filosofia de Mike. Primeiro, você vai ter que definir o que vai fazer. Então, as ferramentas da qualidade, elas são utilizadas dentro de um contexto em que você vai trabalhar no sentido de resolver as causas reais de problemas. E você só resolve causas quando você tem uma análise apurada, científica, com base em dados, em fatos, em evidência, em estudo, né? A gente mesmo que a gente pode até, a gente vai ver o brainstorm, né? Aí quando a gente for estudar o diagrama de Ishikawa, que ele é importante porque permite a participação de todos, mas depois que é feito o brainstorm, que a gente identifica lá as possíveis causas, a gente começa a colocar essas causas, verificar as que mais são similares, e a partir daí a gente começa a utilizar as ferramentas para fazer análise, né? Então, nas fases do projeto aqui, primeiro se define, depois se vai medir, através de quê? Do mapeamento, primeiro passo mapeia, depois faz o CIEMATRIX, CMCA, isso aí já é mais na frente, mas de qualquer forma, para mostrar para vocês que começa com o fluxograma, né? E outra, toda a descrição tem que ter um nome, tem que ter um objetivo, redução de escape no processo de manufatura, redução de peças rejeitadas no turno C, redução de absenteísmo na fábrica, etc., redução de atraso causado pela rota. A tratativa ela tem que ser técnica, então ela tem que ter o nome, o objetivo, os benefícios, quem que vai trabalhar, né? O cronograma, então, qual é o objetivo? Reduzir o escape no processo 40% ao ano. Qual é o benefício quando você reduz o escape? Você reduz custo de produção e aumenta a produtividade. E aí tem um time, né? Das pessoas envolvidas. Pessoal da qualidade, planejamento, o PCP, líder de recebimento, líder de almoxarifado, inspetor, né? O suporte, né? A definição, o schedule, né? Tem que ter, como todo projeto, com o fluxograma, vamos fazer um fluxograma, tem que ter uma data para terminar, senão a gente vai ficar o ano todo fazendo fluxograma, tem que ter ali os 5W e 1H, quem, quando, porquê, quando e como e onde, né? E quem é o responsável. Então, aí você primeiro faz o diagnóstico hoje. O que está acontecendo hoje na minha fábrica? Ó, eu produzo o X, eu tenho um rejeito de Y, e isso aí está afetando a produção, né? Está afetando meus objetivos, minhas metas, né? Eu não estou conseguindo atingir o que o PCP determinou, né? A estratégia empresarial, porque as empresas têm estratégia, têm planejamento estratégico, a nível operacional, a nível estratégico, a nível de gerência, a nível de operação, né? Então, ele define uma meta. Essa meta ela é estratificada para todos os departamentos cumprir. Então, tem que ser, que a gente viu no caminho, nos princípios da qualidade, é a gestão de relacionamento, como esses vários departamentos vão trabalhar nesse sentido, né? Então, primeiro, fazer o fluxo. Então, aqui, a alimentação da máquina. Dentro dessa atividade de alimentação da máquina, tem o quê? Matéria-prima, tem um operador envolvido, transporte da matéria-prima, instrução de trabalho e a máquina. Depois, eu tenho aqui uma atividade chamada checar o molde. O que está envolvido aqui? O molde, o contramolde, a instrução de trabalho, né? O operador. Depois, eu tenho aqui o setup da máquina.
O que eu tenho aqui no setup? Eu tenho que verificar que eu falei para vocês lá, temperatura, o vácuo, a ventilação, o sopro, tempo do contramolde, se a máquina está pronta. Então, são as variáveis envolvidas, né? Então, olha, a temperatura tem que ser 280 graus. Se eu estou injetando um produto lá que está com 270, ele vai sair empenado, vai dar problema. Aí, na hora de fechar, não vai fechar. Na hora que eu vou limpar lá o terminal, não vai sair de acordo com o que tem que sair, né? Aí não posso estar amassando lá com alicate e tal. De repente, o cara pode ter que fazer aquilo ali, mas não é o adequado, né? Isso pode cair, dar problema no campo e afetar a confiabilidade. Então, a máquina do setup está ok, vou começar a injetar o produto. Não está, volto de novo para fazer o setup, até que ele fique ok. Se ele não ficar ok, vou ter que fazer esse setup aí, vou demorar até regularizar, até ajustar a máquina toda. Se a máquina não está sendo ajustada corretamente, nessa fase, o que aconteceu? Não tem, deve ter, com certeza, não está sendo feita manutenção, né? As peças não estão sendo trocadas, né? Não tem um checklist do operador, enfim, vocês verem que o fluxo ele é simples para desenhar, mas ele é complexo na hora que você vai entrar em cada caixinha dessa daí. Dependendo do molde, se o molde está ok, ele vai ser cortado as partes, vai ser lá passado pela prensa, né? Porque isso aí, no caso, é um produto aí, uma embalagem, né? Um blister, que é feito para Nokia, hoje para as fábricas de telefone. Se o produto está ok, ele manda o produto para a embalagem, né? Que é o pack, a embalagem. O que está envolvido? É fita adesiva, carimbo, produto final embalado, produto escapeado. Se ele não está cortando, se ele corta e dá problema, não está ok, você vê que ele retorna ali do no, volta lá para o scrap. Então, no final do turno, no final, o cara vai ver por que está dando muito scrap. Então, o fluxo está correto. Se de repente não tem essa setinha aqui voltando lá para o scrap, você corre o risco de colocar esse produto num lugar onde tem produto bom e aí acaba acontecendo de quê? De você misturar produtos rejeitado com produto aprovado. Esse é um exemplo bem prático de que o fluxo, ele realmente é simples para elaborar as atividades, a princípio, mas ele é complexo para entendimento de todas as etapas. Ele é o início de todo o processo de aplicação das ferramentas. Aí, nesse caso, que a gente vai ver o Pareto, né? Isso aqui nós estamos passando só para vocês verem aí, que o Pareto aí a gente vai identificar aí quais são os pontos, gargalos, etc., né? Depois vai ser utilizado aí os 4W1H, né? O que, quem, quando, como e por quê, né? E aí você... identificação de produtos, reuniões, área, vai se criar novos procedimentos, aí vai se verificar depois novas medidas, quem vai fazer o quê, a programação de treinamento, né? Depois você vai fazer a segunda medição, verificar se realmente melhorou, ela ali estava com o nível de 70%, foi para 90%, né? Aí, plano de ação, o que vai ser feito para melhorar? Treinamento dos empregados, sob CEP básico, leitura e interpretação de ISO, interpretação de ISO 14000, 9000, auditoria interna. Depois vamos evoluir, se realmente você verifica que cai a média de scrap aí de 7,3 para 3,89. Depois a gente faz análise de FEMEA aí, ó. Aí o plano de ação, identificação, são checklist aí, está checando se o material que de fato está na máquina ele é adequado. Depois verifica se aí cria-se uma alternativa de manutenção preventiva. Na hora que o processo para, o cara da manutenção vai lá fazer a manutenção preventiva do equipamento. Depois vai fazer o checklist se o molde é o molde adequado, né? Treinamento para as pessoas, a questão do sistema, se está identificado corretamente,
né, a embalagem do produto final, depois vai se... Antes tinha aí uma quantidade X de rejeito, caiu para uma quantidade Y, né? E depois faz aí todo esse estudo, né? Estatisticamente baseado e depois a questão financeira aí do produto, das implementações do produto, né? Então, a gente observa aí, pessoal, que o fluxograma, isso aí é um projeto, né? Então, a tendência natural primeiro passo, fazer o fluxograma, onde a gente vai entender como funciona, né, o processo. Por mais que nós já tenhamos muito tempo trabalhando, mas às vezes tem pessoas que estão trabalhando com a gente, elas não entendem muito bem o fluxo, mas também não querem perguntar, né? Porque aí a pessoa está lá há bastante tempo e ela não quer passar por, né? Não vou perguntar porque... E às vezes ela tem até uma vontade de propor uma mudança, né? Mas é interessante sempre a gente estar antenado que o fluxograma, ele é o primeiro passo para entender o processo, né? Que toda atividade ela tem que ter esse desenho, né? Essas etapas, esse caminho que vai permitir que em cada atividade as suas particularidades, né? Dentro disso aí. Vamos ver se a gente consegue assistir mais um vídeo relacionado aqui à importância da gestão por processo. Vamos ver aqui se eu consigo... agora já está... Não é esse. Vamos ver esse vídeo sobre a importância da gestão por processo.
Vocês viram a quantidade de vezes que aparece aí satisfazer cliente, palavra processo, oferecer aos seus clientes que a concorrência não oferece, fazer o melhor, né? Buscar a excelência. Então, a gente verifica aí que hoje o fundamental é você ter conhecimento de que você precisa fazer para melhorar o teu produto e o teu processo, porque o processo, ele é o responsável pela fabricação do produto, né? Então, é preciso a gente caminhar no sentido de que a gente possamos realmente conhecer o processo. E como é que a gente vai conhecer o processo? Através da aplicação dessa ferramenta primordial aí, que é o fluxograma, que é o primeiro contato, é uma espécie de diagnóstico, é o que nós vamos estar implantando, que com certeza já tem, é evidente que tem, as empresas já têm, não está se começando do zero, mas que pode ser, com certeza, que o dia a dia acaba se perdendo e, às vezes, mudou já a forma de fazer e essa forma não foi implementada, não está na instrução, essa mudança, essa alteração não foi comunicada de forma correta, né? Ou não foi registrada onde deveria, e essas coisas elas precisam estar... nós temos que estar habituados a registrar, né? É a mesma coisa quando você usa uma agenda. Então, eu uso agendas há muito tempo, que eu aprendi quando eu vi as pessoas que usavam agenda. Então, quando você escreve alguma coisa, aquilo mentaliza na tua cabeça. Então, amanhã eu vou fazer tal coisa. Então, você tem que, na hora que você se lembra, você tem que agendar. Porque senão você esquece, porque são muitas coisas. Nós somos bombardeados por um monte de coisas, um monte de variáveis, né? E nós somos seres humanos. Então, os seres humanos, eles erram, eles esquecem, eles deixam de fazer, deixam de cumprir, de alguma forma, algum procedimento ou alguma etapa do processo. E, a partir daí, eu quero ver que, se você não está cumprindo alguma etapa e está dando certo, é porque aquela etapa é desnecessária, né? Então, não pode ser muito perfeccionista, mas também não pode estar atravessando etapas para fazer a coisa acontecer, né? Eu vi a indústria que o cara vai lá e aumenta a velocidade da esteira e força as pessoas a puxar o produto para produzir mais. Eu já vi gente também que tem lá o procedimento para fazer o teste, são 3, 4 etapas, ele pega, faz só uma, não faz no outro, e aí o cara fala depois, mas se eu for falar lá, o supervisor vai discutir, não vai aceitar, que é muita exploração, e aí as pessoas deixam a pessoa trabalhar lá, e aquela pessoa está lá de má vontade. Então, pessoal, lamentavelmente, dentro da indústria, ainda tem muita gente que trabalha de má vontade que não foi identificado, né? Por quê? Porque muitas vezes faltou a questão da liderança, identificar realmente se aquela pessoa tem um perfil, né? E, de repente, ela até tem o perfil, mas ela está fazendo uma atividade que ela poderia estar fazendo uma atividade melhor, ou ela não tem afinidade com aquela atividade. Porque tem pessoas que têm condição de trabalhar melhor uma determinada operação e outras não, que é natural. Então, compete à liderança identificar. Porque a gente temos que ver que o fundamento maior, que é a satisfação do cliente, é justamente produzir um produto que atenda essas especificações, e para que isso aconteça, nós temos que ter cada pessoa no lugar certo, fazendo o seu melhor, né? E com certeza, identificando todas essas etapas, as suas particularidades, os seus procedimentos, as suas variáveis envolvidas, a fim de que possa realmente fluir esse processo e atingir as metas propostas pela empresa. Eu queria ouvir aí de vocês algumas observações, alguma complementação, alguma contribuição, sugestão. Está em aberto aí, pessoal. Vocês ouviram assistir agora o último vídeo
Oi, oi. Oi, professor. Sim, nós vimos Ah, o sim, sim. último Não é vídeo. porque eu pensei que tinha dado porque como eu estou usando essa outra versão nova que ainda estou. Então, pessoal, assim, queria que vocês pudessem contribuir de uma certa forma aí, falar um pouco, né? Eu sei que quando a gente está no treinamento, como eu falei, é uma coisa nova. Então, quando você está numa sala de aula, há uma certa inibição em comentar, né? E às vezes você está em departamentos diferentes, e às vezes a gente tem que aprender também os comentários são contribuição, né? Então é importante que a gente participe no sentido de contribuir, né? Para melhorar, para informar, para, digamos, sugerir, né? Com certeza vocês vieram de outras empresas, né? E lá viram coisas diferentes que não viram na empresa que vocês estão atualmente. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo, né? Alguns podem estar ainda na fase de se adaptando no novo emprego, né? E isso aí tem seus impactos, né? Como é que está o mercado hoje, de repente, né? Vocês, no campo que vocês atuam, tem muita concorrência local, os pedidos, como é que está aí as perspectivas agora para 2021, né? A gente está verificando que agora o mês de abril está dando uma aquecida aí, a gente vê pelo portal das oportunidades, estão chamando muita gente para trabalhar em fábrica, né? Então é uma visão de que há uma previsão de melhorias, né? No sentido de que vai aquecer, né? A gente vai um dos termômetros, dos indicativos aí de melhoria da economia é quando chega o Dia das Mães, né? Então, é a segunda data que mais vende no Brasil, é o Dia das Mães depois do Natal. Então, é quando se vende muito celular, muita TV, muito smartphone, muito relógio, carros, etc. Então, você consegue já ter uma previsão de que a economia vai deslanchar, né? Porque geralmente segundo semestre, primeiro semestre esse ano não teve por causa da pandemia, mas o material escolar está normal, né? As escolas estão usando o método híbrido, né? Virtual e presencial, e aí essa parte quando chega março, abril, ainda estão ainda comprando livros, etc e tal, e aí já passa a ter mesmo já o Dia das Mães, aí na sequência vem o Dia dos Pais, aí entra Dia das Crianças e Natal propriamente dito. Então, de que forma vocês acham que as perspectivas aí de mercado, se alguém poderia contribuir aí para a empresa? Deixa eu ver se eu... Então, vamos continuar aqui do nosso... Professor? do fluxograma, né? Que a gente já vai concluir e vai entrar já no, no diagrama na segunda ferramenta.
Professor, acho que a colega está tentando falar alguma coisa. Não está conseguindo. Mas vocês estão ouvindo normal aí, estão assistindo as apresentações, não está tendo nenhuma dificuldade de ouvir o áudio, não, né? Não, sem dificuldade. Tá conseguindo transmitir certinho. Vamos ver aqui, estou abrindo aqui uma outra apresentação. A ideia, né, é trabalhar amanhã a ferramenta número 2, que é o diagrama de Ishikawa, né? Diagrama de causa e efeito, dá para vocês verem aí, agora nesse momento aí, famosa, conhecida como espinha de peixe, né? Então, se você faz o fluxo, identifica um problema numa daquelas etapas, aí a gente começa a utilizar essa ferramenta para resolver problema. Então, aí vocês observam aí que ela realmente tem a similaridade com uma espinha dorsal de um peixe, né? Onde tem um problema e tem as causas, né? Tipo, normalmente se usa os 6M. Ou pode ser causa máquina, mão de obra, meio ambiente, método, medida ou material, né? Se não está atingindo lá, como a gente viu no fluxo lá daquele exemplo que eu dei lá, tem a temperatura, está gerando um problema. Então, se está gerando um problema, é porque está parando a linha, pode ser, se for máquina, falta de manutenção ou equipamento obsoleto, né? Se for meio ambiente, temperatura, o lugar lá que está sendo utilizado não é adequado, né? Se for mão de obra, falta de treinamento, né? A pessoa foi colocada lá, é novo no posto, ela não tem conhecimento lá, não tem a habilidade necessária, né? Se for material, é produto fora da especificação, e aí você vai ter que procurar lá, pegar o padrão, fazer a medida, verificar se realmente se não houve mudança de fornecedor, se ele está na dimensão correta, se for uma peça mecânica, se ele está com valor adequado, se for uma peça elétrica, se ele está com a composição correta, se for, de repente, um líquido, um produto químico, enfim, né? Medida, está envolvido com aí dimensão também, volume, e o método de trabalho. De repente, o método que está sendo feito não é adequado, é um método que ele está sendo utilizado, mas não está atendendo, não está tendo o efeito desejado, né? Então, a gente entende que não adianta atacar o problema, tem que atacar a causa, né? Então, a partir do momento que você identifica o problema, você tem que buscar a causa. E o que a gente vê nessa figura aí, que tem a causa e tem a subcausa, né? Por exemplo, naquele ali, falta de manutenção. O que pode ter causado falta de manutenção? De repente, número de funcionário inadequado, não tem técnico de manutenção no terceiro turno, ou não foi feito, não existe checklist, nunca foi feita a troca de uma determinada peça, enfim, tem que saber, tem que chegar a um resultado, né? E quando se usa esse diagrama, você de fato chega no resultado, né?
Aí nós temos o exemplo aqui, produto com defeito. Quando é o pessoal ali, falta de treinamento, conversas paralelas. Quando é materiais, matéria-prima com defeito, ferramenta sem corte, método, jornada de trabalho excessiva, falta de controle da qualidade. Quer dizer, a gente começa a verificar, pessoal, que existe uma causa raiz para qualquer tipo de problema, né? Não existe o achismo. Existe... as ferramentas elas foram criadas e são implementadas para que realmente se chegue a um resultado satisfatório, que chegue a um ponto em que identifique a causa raiz e faça-se um trabalho para que essa causa seja de fato eliminada. E quando se elimina essa causa, com certeza, esse produto com defeito deixa de existir. Pode ter até uma outra causa, mas não pode ter mais aquela mesma causa. Se de repente a máquina está com falta de manutenção, então vai ter que ser implementado o checklist, vai ter que ser manutenção preventiva, corretiva, troca de peça, etc. Né? Se é um equipamento obsoleto, vai ter que ser solicitada a troca do equipamento. Né? E aí, para comprar um equipamento, tem que ter uma exposição de motivo, tem que ter um relatório que explique, que mostre lá a gerência para a diretoria que o equipamento atual, ele produz X por hora. Com a compra do equipamento novo, ele vai produzir X mais 1. E que, com o decorrer do tempo, esse X mais 1 vai pagar a aquisição desse equipamento. Vai ser depreciado, etc. Né? Professor? Se o pessoal ali está com falta de treinamento, vai ter que ser solicitado o levantamento de necessidade para treinar as pessoas. Né? Olá. Se é conversas paralelas, vai ter que ser feito reuniões de orientação. Professor, Pode falar. tem um colega, o Marcos, ele está tentando fazer uma pergunta lá na caixinha de mensagem. Se eu puder dar uma olhada. Eu estou com um pouco de dificuldade no meu áudio. Algumas pessoas conseguem me ouvir, outras não. Mas vocês estão ouvindo normal o que eu estou falando? Sim, mas eu quero fazer algum comentário e eu não estou conseguindo Pode. aqui. Quando eu falo... Mas eu estou ouvindo normal. É a Mel, né? Mel Silva. Isso. Mas já até passou o assunto que eu ia fazer o comentário. Você já Mas falou. pode ficar à vontade, porque eu recebi agora uma resposta, uma pergunta, perguntando se eu estou sem áudio, né? Mas aqui eu estou normal, vocês estão ouvindo normal, nós estamos gravando a aula normal aqui, pelo menos está aparecendo aqui sem apresentar problema. Mas é importante, pessoal, a contribuição, né? Porque senão fica uma coisa muito... existe algumas teorias dentro da educação que fica aquela educação bancária, você fica recebendo muita informação e aí a dúvida passa, né? Porque você tem que se inteirar do assunto, mas tem que gostar do assunto, né? Ou pelo menos ele ser interessante. De que forma, por exemplo, o que eu aprender a fazer fluxograma vai agregar valor para mim? Porque, por exemplo, tem empresas que não têm muita importância. Por exemplo, também na Samsung, eu trabalhei na Samsung Eletrônica e na Samsung Cinescope, né? Então, fui para o México, viajei para uma série de lugares, etc. e tal, e a gente vê que os coreanos, eles valorizam muito essa questão de indicadores. Então, às vezes, vou dar exemplo, fabricar lápis. O cara pega um lápis ali, corta uma caneta, só aquela carga lá dentro com a tinta, uma esfera na ponta, aí faz 1 milhão de canetas. Eu visitei uma fábrica que faz latinha, né? Faz 120 mil latas por hora, etc. É tudo mecanizado, então é tudo automatizado. Aí a gente pensa que não tem problema. Um processo desse, se o cara não fizer o checklist corretamente e sair um ajuste lá daquela máquina ali por 1 hora, 2 horas, você jogou 240 mil latas fora. Então, a gente, às vezes, os processos, eles nos enganam, né?
A gente acha que é uma coisa tão simplória, mas tem complexidade. Tudo tem complexidade. Todas as coisas básicas, são nas coisas básicas que surgem os maiores problemas, né? Então, a gente tem... Pode falar. Com licença. O colega, o Marcos, ele fez uma pergunta sobre metodologia aí na caixinha de mensagens. Estou vendo aqui, Marco, vê se o seu áudio não está desativado. Lá no final, lá no final. Aí perguntou Marcos Braga. Gostaria de saber se iremos ver metodologia de Mike, né? Eu vi aqui a pergunta dele, né? Eu respondi aqui no chat. Então, vamos convencionar o seguinte: se porventura tiver com dificuldade ali, escreve aqui no chat, porque no chat está aberto para todos, né? Então, você coloca, olha, eu não estou tendo condição de ter o áudio, não sei, alguns podem estar pelo celular, outros pelo notebook, né? E aí pode ter... nós temos deficiência de internet, isso é fato. Alô. Aqui o Marcos aqui está... Alô. Estamos te ouvindo, Marcos. Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou ouvindo, Marcos. Pode falar. Falta aí 4, 5 minutos para terminar, e é bom que a gente fique aí ajustado no seguinte aspecto. Tem visto que tem dificuldade no áudio, né? A gente usa aqui o chat normal. Eu sei que muitos de vocês têm muito a contribuir, né, no processo de aprendizado, né, de ser um facilitador dentro da empresa, de ser um multiplicador de conceitos, né? Vou ver se eu fecho aqui com... um vídeo que tem da CNI. Não, deixa aqui não. Ela deu... No microfone do Marcos, acredito. Ele está dando interferência mesmo, né? Pode ser mesmo problema de internet, pessoal. Isso aí acontece, né? Deu aí uma interferência, né? Mas, enfim, né, pessoal? A gente está já chegando ao final. E amanhã a gente vai entrar aí na segunda ferramenta, que é o diagrama de Ishikawa, né? E vamos ver se a gente pode, vocês tragam aí alguma contribuição relacionada a processo. Se não quiser falar da empresa atual, mas fala de outras empresas que vocês passaram, né? Sem mencionar o nome, se não for o caso, mas citando exemplo, olha, realmente nós tivemos uma experiência parecida. Assim, nós identificamos que tinha uma determinada causa, a gente só conseguia identificar através desse tipo de ferramenta, através de uma atividade diferenciada, né? Fizemos grupos de trabalho, para que a gente possa estar enriquecendo também no dia a dia aí do treinamento, né? Contribuindo. Sei que muitos de vocês, com certeza, têm como contribuir para enriquecer essa aula.
Então, tragam amanhã o conhecimento para que a gente possa estar contribuindo aí, pessoal. Tá bom? Então, aqui no meu relógio já é 21h29h54. Então, a todos aí, uma boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor. Boa noite, pessoal. Boa Até noite. amanhã. Obrigada Boa pela aula. noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.